Bom dia, bom dia! Sabadou, galera! Sabadou, sabadou! E estamos começando o Desembaraxando episódio 107. Episódio 107. Bom dia para você que está ao vivo conosco aqui. Bom dia a você que está conosco nesse sábado. Sabadaço do caramba, hein? Que top, hein? Como é que tá aí na tua localidade? Tá tudo certo aí? Olha, agradeço muito a você, tá? Desembaraxando de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã, sábados, domingos e feriados em horários alternativos. E hoje é um horário alternativo. Então estamos começando aqui às 7h18 da manhã. Obrigado a você que tem estado conosco todos os dias ou nos dias que é possível. E obrigado a você que tem visto o conteúdo gravado, que fica aqui no Instagram e depois fica no Facebook e depois no YouTube também. E agradeço a você que tem se inscrito no nosso canal lá no YouTube também. Então inscreva-se no canal, aquela coisa de pedir inscrição, né? Agradeço a você. E vamos ao que interessa também no Desembaraxando de hoje, tá? Eu estava pensando o que a gente podia falar no dia de hoje quanto ao tema, né? O que poderíamos falar de trocação de ideias nesse conteúdo de hoje, né? Ontem eu jantei com alguns amigos meus da faculdade, amigos meus de longa data, né? Mais de 20 anos aí. E a minha turma eram 3 rapazes e eram mais de 20 mulheres na turma. Então é claro que os 3 rapazes ficaram muito próximos, né? Um é padrinho do casamento do outro, participou do casamento, então é uma amizade. E ontem nós nos reunimos assim, aí fomos depois ao consultório de um amigo nosso, de um desses 3, né? E foi legal, a gente trocou ideia e a gente foi vendo assim o quanto que a gente criou o próprio percurso, né? Então cada um na sua caminhada, cada um no seu modo, e é bem interessante isso, né? E uma coisa que a gente falou bastante ontem na conversa, que é o tema do Desembaraxando aqui de hoje, nós falamos bastante, sobre a questão assim do ser humano ser um ser dividido. Vamos começar então a falar sobre isso, né? A questão da nossa divisão. Você consegue perceber isso em você? Uma divisão interna, assim, que tem hora que pode ser mais aparente e tem hora que nem tanto. Mas aquela divisão, assim, na tua mente, no teu eu, uma divisão, assim, nos pensamentos. E eu vejo que essa divisão que nós possuímos, ela aparece principalmente nas horas que nós temos que fazer uma escolha. Observe isso aí, né? Ficamos assim mais divididos e percebemos a nossa divisão interna quando temos que tomar uma decisão, quando ficamos indecisos, né? E aí faz lembrar aquele filósofo Jean-Paul Sartre que ele falava, né, que o ser humano ele sofre porque tem que escolher, porque escolher implica numa responsabilidade. Um lado que eu escolho, eu abro mão de outro. Não dá para levar tudo na vida. E essas horas de indecisão, eu penso que é as horas que nós mais vemos o quanto nós somos divididos internamente. Como que é isso com você aí? Você percebe isso, essa divisão assim que você tem? Ainda ontem, na conversa com os amigos, nós estávamos relembrando de uma aula de um professor convidado lá para trás, lá na faculdade, um professor junguiano. E ele falava, né, que dentro de nós tem toda uma galera dentro da gente, né? Muitas pessoas dentro da gente. E é interessante isso, né? Então, nós somos seres divididos, embora nós temos um nome, embora nós temos assim um nome e temos aquela imagem para os de fora, que para os de fora vai mostrar que eu sou eu, que eu tenho uma individualidade, mas que nos distingue dos outros, né? Mas na verdade nós temos assim, tem muitos dentro de nós. Ih, Baracho, como assim tem muitos dentro de nós? Tem sim. O Freud já tinha dito que o eu é um precipitado de identificações, né? Então temos muitos dentro de nós. E você não percebe isso no seu dia a dia? Essa divisão, né? Você não se pega assim, em alguns momentos da sua vida, se vendo como alguém da sua família, no comportamento, no agir, no falar, no pensar. E quando é uma coisa mais externa, alguém até apontou para você: nossa, você está parecendo a avó fulana de tal, você está parecendo teu pai, você está parecendo tua mãe, né?
É interessante essa questão assim, do modo da pessoa agir, né? Eu vejo muito isso, o meu filho com o meu irmão do meio, né? É muito parecido assim umas coisas entre os dois, assim. Tem hora que eu até, quando eu tô com meu filho, parece que eu tô conversando com meu irmão. E vice-versa. E quando tá os dois juntos, eu fico bugado, né? Porque eu chamo de irmão o filho, filho de irmão. Então você vê isso, né? E não é tão somente uma questão da genética, que isso também existe, tá? Mas é a questão assim da linguagem, do discurso, do modo de pensar, dos paradigmas. Quer dizer, tu já não se pegou assim? Nossa, agora eu pareci fulano de tal agora quando eu falei isso. Eu pareci a Beltrana de tal da minha vida fazendo isso. Quer dizer, então nós temos realmente aqui o que compõe o nosso ser, o nosso eu, a nossa diferença, ela tem a ver com muitos dentro de nós. E não feche filtro com isso, tá? Não estou falando de questões assim que você pode pensar, nossa, agora o baracho está indo para um lado assim mágico da coisa. Não, não é isso não. Então, olhando por esse lado, de que tem tanta gente dentro de nós, então faz sentido quando falamos então que nós somos seres divididos assim, né? A gente pode pensar ser dividido no sentido assim de indecisão tão somente, né? Mas realmente, né? Tem um pouco de todo mundo dentro da gente. Mas mesmo tendo um pouco de todo mundo, né? Tem aquilo que é da gente, né? O próprio Lacan já falava que o eu, ele falava isso no seminário 1, né? O próprio eu já é um outro. Ele falava isso, né? Opa, vamos lá, Vanessa. Dependendo do lugar, ambiente em que estamos, nos comportamos de forma diferente. E é involuntário, nos adequando aos ambientes. Claro, sim, isso. Nos adequam, isso faz parte da nossa personalidade, né? Então a gente vai se encaixando, né? Eu falo que é o nosso semancol da consciência, né? Então a gente vai realmente se comportando. Porque tem essa questão dessa linguagem inconsciente também, a gente vai percebendo o modo como a gente vai se relacionar. Mas é claro, isso aí tem a ver, Vanessa, com a questão da personalidade, né? Personalidade, a persona que lida com a variedade de situações, personalidade, né? Então tem muito a ver com isso sim. Então, essa questão de ser eu, claro, nós temos o nosso eu. Por mais que nós temos um monte de gente dentro da gente, mas vai ter aquela pontinha que nos diferencia um do outro. E é isso aí, diferenciamos, né? Quando eu citei agora um pouco Lacan, né? Quando ele falava que o eu é um outro, não é que nós somos totalmente o outro, mas temos o que é da gente, claro, a nossa diferença. E é aí que é a grande questão do ser humano, né? Ele se percebe com tantas identificações, com tantos eus dentro dele, e ele vai colocar aquilo que é o diferencial. Ele vai bancar a sua essência, vai bancar o seu desejo, que para o neurótico isso é um fim do mundo, né? Vai bancar o seu ser. E isso mostra realmente o quanto nós somos divididos. Então não veja divisão no sentido tão somente de indecisão, eu não sei o que eu faço. Não somente assim que nós somos divididos, tá? Mas é claro que na indecisão, por que ficamos indecisos? Porque na hora, diante da situação que estamos vivendo, a gente vai consultar nossa cabeça, qual parte nossa bate o martelo para aceitar e para negar. Quer dizer, quem vai pôr a mão no martelo e bater nessa galera dentro da gente aqui? Então todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer fugir, uma parte quer participar, outra parte não quer, e aí realmente tem essa questão da divisão. Então não é de tudo ruim ser um ser dividido, ele é importante, porque vamos pensar assim, para que eu me constitua enquanto um sujeito, eu me separo do outro, né? Eu me divido do outro, então isso tem a sua importância. Essas divisões têm a sua importância, elas nos constituem também. Ela pode ser, por um lado, uma coisa mais de indecisão, de ficar parado na vida, mas ela nos constitui. Então, por exemplo, é importante que os nossos lados conversem, né? Aquela conversa interna. É importante que os nossos lados conversem para tomar uma decisão da melhor maneira possível, mesmo quando eu erre, né? Então, é aquela questão do apostar, do lidar com o desconhecido, né? A gente só vai saber quando fazer, né? Aquela coisa toda. Então, é isso, né? Ainda ontem, na conversa com meus amigos, né? A gente estava falando de formação psicanalítica, aí eles falando que a formação psicanalítica é muito mais do que fazer terapia, estudar e previsão de caso clínico.
É você, como analista, lidar com a frustração em relação à sua instituição. Como assim frustração, Baracho? É quando ela não entrega uma nota, quando ela pisa na bola? Não, não é isso não. A instituição mostra que realmente a vida não é como a gente quer. E a gente vai lidar com uma outra maneira de regência, né? A formação de psicanálise é diferente das formações. Então ela vai na contramão de um monte de coisa, fora de uma ordem, que não quer dizer que está fora de ordem. E lidar com essa frustração é importantíssima na vida. Mas voltando a falar de divisão, então realmente, né, nós somos seres divididos. Então tem muita gente dentro da gente, né? E é claro que a divisão ela pode surgir principalmente nas horas de indecisão, como nós falamos. Mas é importante essa divisão interna, para que eu possa conversar com as mais variadas partes que me constituem, para poder ter uma caminhada, para poder ter uma decisão, enfim, mais acertada, vamos colocar assim, evitar os mesmos erros, evitar ficar andando tanto em círculo em relação a alguns assuntos, né? Mas eu quero chegar num ponto aqui, nesse campo da divisão, num campo bem interessante, né? Porque assim, em alguns casos, a divisão, no que se refere à indecisão, vai ocorrer realmente pela dificuldade que nós temos em superarmos alguém dentro de nós. Guarde isso. As nossas indecisões muitas vezes prevalecem pra caramba, porque nós temos uma dificuldade em superar alguém dentro de nós. É como que se eu pensar diferente do modo que eu sempre pensei, é como se eu estivesse sendo infiel a alguém. Lá dentro, né? Como se eu estivesse sendo infiel a alguém, matando alguém. Aí vem a preocupação, como esse alguém me olha, né? Ah, como que eu vou ser olhado a partir de então? O que vão pensar de mim? O grande drama de muitos de nós, né? Ficar preocupado com o que o outro pensa de nós. E alguns ao excesso, né? Não dão um passo sem tentar pensar o que o outro está querendo da pessoa, né? E aí, por isso que a análise não vai ter a ver com ficar respondendo, com ficar falando o que tem que ser feito. A pessoa tem que se apropriar do que é dela, por ela mesma, né? Então a indecisão, ela vai acontecer pela dificuldade que nós temos em superar alguém. Pode perceber, né? Em dados momentos da vida, levanta-se uma voz dentro de nós, levanta-se até uma imagem dentro de nós, levanta um rosto com uma expressão de reprovação dentro de nós. E de quem que é esse rosto, Baracho? E de quem que é essa narrativa, Baracho? Cada um com a sua vida vai saber de quem que é essa pessoa, né? Essa narrativa, esse discurso, né? E aí nessa hora nós ficamos travados, nós ficamos ali com dificuldade. É uma dificuldade em se posicionar diferente do que o outro. É que esse outro não é qualquer outro na nossa vida, né? Esse outro não é qualquer outro na nossa vida, mas é aquele que mais introjetamos e é aquele que mais influencia a nossa caminhada. Quem que é o seu aí? Quem que são os seus aí, né? Então, é claro, né? É aquele momento muito crucial. Quando analisando, pergunta para o analista o que eu faço, ele até sabe o que tem que fazer, mas ele quer perguntar o que ele tem que fazer para ele não ser infiel a alguma coisa, que ele supõe que o analista pensa dele, né? Aí ele fica louco, né? Que o analista devolve com perguntas, né? Mas, ele devolve com perguntas porque é você que tem que responder. E você banca a sua diferença, você supera a sua indecisão e você lida apesar da divisão que você tem internamente. Só que nós não ficamos divididos tão somente nesse campo de indecisões, nesse campo dos sentimentos, né? É aquela coisa. Quer dizer, não ficamos divididos tão somente quanto a indecisão, mas ficamos aí sim corrigindo, divididos quanto a sentimentos também, outros sentimentos. Então vamos lá, né? Sabe quando uma parte nossa tem muito medo, seja lá do que for, uma parte nossa tem uma inibição muito grande frente a alguma coisa a ser vivida, a ser enfrentada daqui a pouco. Então uma parte nossa tem tudo isso, né? E já imagina o pior cenário, né? Já imagina o pior cenário. Só que uma outra parte nossa fala o quê? Vai lá, enfrenta isso, você consegue. É interessante isso, né? Uma parte nossa se protege recuando de alguma coisa e uma outra parte nossa fala, vai lá, então age desse jeito, enfim, essas coisas assim, né? Só que é difícil tomar essa decisão, né? Porque por um lado uma parte nossa tá cansada já, né? Tô cansado de ter medo,
tô cansado de não falar, tô cansado de não ter essa ideia, tô cansado de me expressar desse jeito, tô cansado de um monte de coisa. E uma outra parte nossa fala, saia desse cansaço, então vá. Então essa é uma parte muito crucial da divisão, né? Porque você vê isso no consultório e também fora do consultório, né? As pessoas cansadas de caminharem de determinados jeitos na vida, sim ou não? Você deve ouvir alguém que fala para você isso, ou até você, essa pessoa. Estamos cansados. Ah, Baracho, eu sei o caminho que eu tenho que tomar, mas eu estou cansado de ficar nesse caminho que é oposto ao que eu tenho que fazer. E a pessoa fica muito cansada e só ela sabe o quão difícil é romper com tudo isso, né? O quão difícil é, né? Então a pessoa, um dia desse, alguém veio assim em terapia e falou, Baracho, eu tô cansado de ter medo. Eu tô cansado de ter medo em relação àquela situação. E eu já consegui muitas vezes em minha vida superar isso. Na hora eu fui. E na hora eu fui, na hora eu tive um gozo, uma vitória, deu certo. Aí nas próximas vai ser mais fácil fazer isso. Só que não. A gente volta a estaca zero depois e parece que eu nunca vivi aquilo na vida, né? Nunca vivi aquela superação. É curioso como a gente esquece que já conseguiu fazer. A gente já conseguiu fazer. Mas quando vem uma situação à frente que é parecida, eu me coloco de um jeito como se fosse inédito, né? Eu me coloco de um jeito que eu sempre fiquei derrotado por aquele medo, não é verdade? E esqueço que eu já venci. E esqueço que eu já superei aquilo lá. E esqueço. Então, depois de tanta pressão, nós até agimos. Nós nos superamos, né? Aí vem a pergunta, por que que eu não fiz isso antes, né? Assim, por que que eu não fiz isso antes? Aí, como eu já falei, a gente poderia guardar essa informação da vitória na nossa cabeça e aí para usar na próxima vez, para ter uma leveza melhor na próxima vez. Só que aí, né, vai ser mais tranquilo, agora eu já conheço o cenário. Pode ser que sim, e que bom. Só que muitas vezes não. Só que não, né? A gente volta, estaca zero, e você fala, meu caramba, que coisa que é essa, né? Então, realmente, o quanto nós somos divididos e o quanto uma parte nossa parece que conspira contra a gente. Você percebe isso? Parece que uma parte nossa, ela conspira contra a gente. E a pessoa fica assim, Baracho, eu não compreendo isso. É estranho, porque dá a impressão que eu estou querendo ficar nessa situação. Lamento informar, olhando pelo lado do sintoma, o sintoma nos traz sim alguns ganhos, né? Parece que eu não quero ficar, mas de certa maneira eu fico. Sabe aquela pessoa que prefere uma relação horrível do que ficar sozinha? Porque pelo menos não estou sozinho. Então tem gente que é assim. Então a pessoa sabe, mas ela fica. Mas essa divisão, ela fica muito forte na gente, né? Porque realmente são muitas narrativas dentro da gente. São muitas questões dentro da gente, né? Então essa divisão interna, ela faz parte. Essa divisão interna, ela tem a sua importância. É claro, ela tem a sua importância. Só que em dados momentos ela pode nos atrapalhar. E essa divisão interna, ela vem representada por aquela voz internalizada que na hora que eu mais preciso de mim, ela faz eu sair fora. Na hora que eu mais preciso de mim, ela não me ajuda. O Freud então falou que o nosso ego, o nosso eu, é um precipitado de identificações. Nós somos um monte de identificação. E aí faz sentido, né? Nós queremos do mesmo jeito as coisas, nós esperamos do mesmo jeito as coisas, nós idealizamos do mesmo jeito com as pessoas, né? Assim, esperando aquela coisa de sempre. Todos nós temos isso. De certa maneira, as identificações e as fantasias têm a sua importância. Ela dá uma certa leveza na caminhada, né? Não aquela leveza de nos esconder a realidade, de fazer eu fugir ao extremo, mas ela faz eu amolecer assim. Sabe aquela história que alguém vai até você e fala assim, eu tenho que te contar duas coisas, uma coisa ruim e uma coisa boa. Você prefere o quê? Conta a coisa boa primeiro, né? Que eu já vou ficando mais assim, com aquele bem-estar da notícia boa, e depois eu erro a pancada e eu até fico bem. Ou me conte o que é ruim primeiro, eu dou aquela sofrida, aquela sofrência, mas quando você me contar coisa boa, eu levanto, né? Então tá tudo certo. É isso aí.
Então a vida não vai ser uma coisa sempre inteira, né? Nós somos resultado de projeções, de identificações, partes de um monte de coisa dentro da gente, mas ainda que nós sejamos um emaranhado de identificações, de divisões, nós temos aquilo que é do nosso. Nós temos aquilo do que é exclusivamente nosso. Mesmo que seja a pontinha do iceberg fora da água, né? Para falar que é nosso aquilo ali, mas é nosso. E nós vivemos, e a ideia é essa, para poder deixar essa parte para fora o mais que é possível. Por mais que na profundeza tem toda uma questão dos outros em nós, né? Que atrapalham, que ajudam. Mas quando nós afirmamos a nossa singularidade, é quando colocamos para fora essa partezinha do iceberg na água, na superfície. Então é isso. A divisão faz parte da vida. A divisão mostra o quanto temos dos outros em nós. Só que a divisão, ela tem a sua importância, que eu consulto essas partes para poder agir, só que tem hora que eu falo assim, nossa, eu queria superar isso aqui que eu tenho, né? Então, nós somos divididos internamente para vivermos a nossa diferença. Somos divididos internamente para vivermos a nossa diferença. A questão realmente é essa, né? Claro que é muito cansativo quando a gente se vê, mais uma vez, derrotado, né? Derrotado por narrativas que estão dentro da gente, narrativas oriundas de traumas de pessoas e de traumas que não foram nossos, né? Nós introjetamos o que é o do outro. A pessoa já nos trata de um jeito, baseado nas vivências dela, e ela nos utiliza, vamos colocar assim, para apaziguar suas dores, e eu vou entrando nessa conversa. Eu entro nessa conversa traumática da vida do outro, e eu vou caminhando sem entender, né? E quantas vezes nós temos esse comportamento, né, de não compreender porque fazemos isso? Por isso que é importante, galerinha, o processo de análise ou terapia, enfim, qual o nome que seja, né? Para a gente poder ver o quanto nós temos do outro em nós, nomear esses outros em nós, mas o quanto tem a ver com o nosso desejo, com a nossa grande brother, grande mestre, um abração, mestre, que legal. Então, o quanto nós temos da gente. É bem essa questão, né? O Lacan falava, né? O ser humano se constitui na relação com o outro através da linguagem. Ok. Só que, embora tenhamos nascido na expectativa do outro, nós fazemos terapia ou qualquer outra coisa que abra nossa cabeça para deixarmos a expectativa do outro. Quando estamos divididos em vários momentos da vida, é aquele momento ali que estamos para deixar ou não a expectativa do outro e para bancarmos o que é nosso, errando ou acertando, tá? Não é, a gente vai errar. E a gente erra para aprender também, né? Muita coisa que veio a ser do acertado, ela veio pelo que erraram também, né? E a vida é isso, né, pessoal? A vida é a divisão, a vida é pela divisão nós nos arriscarmos, nós estudarmos, nós apostarmos, nós lidarmos com o desconhecido muitas vezes. É mais uma sensação de não saber o que está fazendo, porque quer isso do que saber, né? Assim, a gente vai pisando muitas vezes no escuro, mas mesmo assim a gente continua, e realmente é isso. Então, tem aquela angústia que nos paralisa, né? Até o Dr. Forbes, o professor Forbes, ele fala isso, né? Que a angústia está para a clínica psicanalítica, assim como o colesterol está para a clínica da medicina. Interessante isso, né? A angústia está para a psicanálise, como está para a medicina o colesterol. Colesterol tem colesterol bom, colesterol ruim, né? Assim, você vai se cuidando para equilibrar. E assim também a angústia. A angústia não é só aquela que me faz ficar paralisado, com medo de inovar, com medo de fazer alguma coisa, de ficar no canto para se preservar, paralisia, medo do desconhecido. Mas o Forbes e o Lacan falavam isso. Tem aquela angústia que é uma oportunidade para a criatividade. Uma coisa que faz frente à angústia é eu procurar ser criativo, né? Então eu sair daquele lugar, mesmo sem saber como é que vai ser o destino, mas já é alguma coisa se movimentar. E realmente, pessoal, nós buscamos tanto controle,
a gente busca tanta certeza na vida, né? E não vai ter isso na vida sempre, né? Então tem hora que vai ser aquilo que é do arriscado, daquilo que é lidar com o desconhecido, daquilo que é lidar com o improvável, daquilo que tem a ver com a criatividade. E quantas pessoas que a angústia movimenta ela para frente. Tem gente que a angústia faz a pessoa se retrair, né? Para alguns a angústia é motor propulsor que vai para frente, né? Então a angústia é um convite à criatividade. A angústia é a prova de que somos seres faltantes, né? Não somos seres completos, onipotentes. Só que eu não devo trabalhar na vida para poder preencher essa falta que eu tenho. Se eu fico com a falta preenchida, eu paro de desejar. O ser humano sem falta, sem buraco, sem demanda, ele não movimenta. O que faz a vida movimentar é justamente a falta. Porque a falta faz eu criar, faz eu inventar, faz eu produzir, né? Quantas invenções que vieram para nós aí por causa das faltas que a vida apresentou. Agora o ser que é pleno, ele fica vegetativo, ele não desenvolve, ele não deseja, ele fica parado, ele fica parado. Então a divisão, de certa maneira, ela é ótima. A divisão tem tudo a ver com a gente. Nós não somos conflituosos por defeito. Nós somos conflituosos por estrutura, guarde isso. A nossa estrutura é de fábrica conflituosa. E tá tudo bem, tá certo? Não fica assim chocado com isso que eu tô te falando aqui, não. Ai, baracho. Não feche o filtro. O conflito faz parte do ser humano. Mas aí o que cada um faz do conflito é de cada um, né? Então a divisão de cada um, o que cada um faz é de cada um. Mas a divisão, o conflito, a angústia são convites para a criatividade, né? A chamada cura psicanalítica não é tão somente tirar sintomas. Eu não quero mais ter tristeza. Não pense muito assim não, tá? Eu não quero ter mais ansiedade. Não pense muito assim não. Ah, eu estava tão bem, fiquei assim. Fiquei assim. Faz parte da vida ficar assim. A questão não é ficar ou deixar de ficar assim ou assado. É como eu me coloco nessas horas, como está a minha mente nessas horas, como está a minha mente em meio a essas divisões que vêm na minha cabeça apontando vários caminhos, como que eu estou nessa hora. Aí que está o lado bom de ser dividido. Que bom que há divisões, que bom que há angústia, sem ser aqui masoquista, porque tudo isso mostra que eu sou um ser faltante, e só assim eu posso observar qual que é realmente o meu desejo, né? Vai pelo que falam aí, tá? Os sábios, né? A vida, ela se movimenta pela falta. Isso, mestre. Eu ia falar isso aqui, mestre. O que eu aprendi com você, mestre, na luta é isso, né? Uma vez, numa graduação lá, eu falei para alguém assim, então agora chegou no topo da graduação, fechou? Que fechar o que, Baracho? Eu quero mais, né? Assim, aprendi com o mestre Wagner. Quero mais, a gente vai mais, né? O mestre Wagner falava, ó, quem quer chegar aqui no grau preto, lembra? Então é isso. Então as lutas nos fortalecem como reagir às adversidades. Tá certíssimo, mestre Wagner. As artes marciais, as lutas, é isso aí. Isso, Andréia. Só assim eu me movo ao que eu desejo. Sim, só assim eu me movo ao que desejo. Então, o ser dividido é uma questão da constituição humana. É claro que tem hora que algumas narrativas internas da minha divisão vão mais me atrapalhar do que ajudar. Só que isso também faz parte da vida. Eu tenho que olhar o que está me travando, o que está me segurando, para poder ver que eu não sou só essa parte. Tem uma outra parte dentro de mim, né? Uma vez perguntado para o professor, finado professor psicanalista, Contardo Caligares, né? Professor Contardo, o senhor é lacaniano, que é um cara da psicanálise, né, um teórico, né? O senhor é lacaniano? Sim, sou lacaniano. Mas lacaniano não é tudo que eu sou, né? Ah, você é professor? Sou professor. Mas professor não é tudo que eu sou. Ah, você é o mestre? Como o mestre Wagner aqui, o mestre das artes marciais? Sou mestre. Mas mestre não é tudo que eu sou. Ah, você é pai? Sou pai. Mas pai não é tudo que eu sou. Eu sou muito mais do que falam que eu sou. Tá entendendo? A divisão é importante até nisso. Então eu lembro daquela
musiquinha do Madagascar, né? Eu me remexo muito, né? Assim, se mover, se remexer em direção ao seu desejo. É claro que a divisão que impulsiona para frente, que vai levar ao desejo, muitas vezes quem está em volta não vai curtir isso, mas o outro é o outro, né? O outro é o outro. O outro fica bravo porque eu saí do que ele idealizava, eu parei de atendê-lo com as suas demandas, né? Então é isso também, né? Mas você vai em direção ao seu desejo. O que pega muito os pais, muitas vezes, é os pais entenderem que o filho, por mais que eu idealize um monte de coisa para ele, mas o filho é um outro. O filho é outro. O filho é outro. Quando Lacan falava que o eu é um outro, é nisso também. O filho é um outro, o marido é um outro, a esposa é um outro, o analista é um outro, né? Por mais que eu tente colocar essas pessoas no que eu idealize para fazer o que eu estou querendo, né? É interessante isso, né? Muitos chegam na terapia falando assim um pouco de quem é, né? E a pessoa fala quem ela é, já dando um recado para ela quer como o terapeuta seja com ela, né? Como seja com ela o analista ou com ele, né? Assim, isso não vai rolar. E é pro bem da pessoa. Porque se de modo excessivo, extraordinariamente exagerado, a pessoa é agradada em tudo que ela quer, ela não vai ter a divisão. Ela não vai saber o ponto de análise disso. Ela vai ver o mundo só por um prisma. Aí você pega o psicótico, por exemplo, né? O psicótico, ele vai ver o mundo só de um jeito, porque ele foi acostumado a ver de um jeito só. Quando alguém vem e corta e mostra outra visão, ele vai ter o surto. O psicótico, ele vai ficar complicado com isso, né? Mas é isso, pessoal. Então, a divisão faz parte da vida, mas que a divisão possa nos ajudar. Aí que está a questão. Não tem nenhum problema ficar borocochô, ficar indeciso, isso tudo é da humanidade da gente. Mas como que eu saio e como eu caminho com isso, que é o mais importante. Então, o ser dividido é ser humano, né? Tem toda uma série de eus dentro da gente aqui. Nós somos um precipitado de identificações dentro da gente. E no final, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com tudo isso? Ontem, lá com meus amigos da psicologia, a gente foi no consultório de um deles lá, começamos a conversar, e a gente foi vendo assim o quanto nós somos diferentes um do outro, né? Até na teoria. Um é kleiniano, o outro aqui é lacaniano, o outro é da psicologia, e cada um com a sua maneira de vivenciar a sua singularidade profissional, pessoal, e isso é excelente. Isso é excelente. E o que vai fazer alguém ser marcado pela diferença é quando eu pergunto para ela o que ela quer. É muito bonito quando eu pergunto para alguém o que você quer. E a pessoa começar a falar o que ela quer. Mesmo que ela não está acostumada com isso, ela não sabe fazer isso. Mas quando ela vai levando para fora o que ela quer, ela vai estar falando quem ela é. E é uma dignidade linda ela poder mostrar a sua singularidade, né? Por isso que a grande pergunta de uma terapia ao analisando é essa. O que você quer? Qual que é o seu desejo? E isso tem a ver com a nossa singularidade. É isso aí, pessoal. Vivamos as nossas divisões da melhor maneira possível. As divisões são do campo daquilo que é do humano. As divisões fazem parte da gente. As divisões mostram que tem muitos dentro de nós. Muitos que regem a nossa vida também. Não tem como escapar disso, né? A gente é atravessado várias vezes pelo desejo do outro. Mas isso não quer dizer que eu não vá, uma hora ou outra, colocar para fora da água a pontinha do iceberg. Essa pontinha aqui sou eu. Embora toda uma divisão dentro de mim. Mas são divisões que mostram que eu tenho o desejo e me movimenta para frente. A falta move o sujeito. A divisão move o sujeito em relação ao seu desejo. Maravilha, pessoal. Obrigado a você que participou aqui do Desembaraxando até esse momento. Se você perdeu o começo dessa live, volta para assistir desde o começo. E se você lembrou de alguém que deveria, que deve muito ver esse conteúdo, compartilha, eu agradeço. Compartilha com ela agora, manda para ela agora, compartilha. Vamos ajudar mais pessoas aí, tá? Aqui o Desembaraxando é uma iniciativa
de levar a clínica para fora da clínica, para poder provocar, pensar, gerar pensamento, gerar divisão, né? Para poder gerar ações. Gratidão a você, um grande sábado a você e até o próximo Desembaraxando. Beijo no coração, valeu.